Irmãos, vamos à palavra do Senhor, mais um texto nesse mês de maio, esse mês da família, onde nós estamos celebrando, agradecendo a Deus pelas famílias da nossa igreja. E assim eu quero convidar você que abra sua Bíblia no Salmo de número 128. Palavra do Senhor aos nossos corações, no Salmo de número 128. Será o nosso texto base, o texto da nossa reflexão. Que assim o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Salmo de número 128, leremos todo o Salmo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Amados, se existe um tema que toca a vida do ser humano, que tem certamente alcançado a sua vida ao longo dos seus dias, é o tema da felicidade. De certo modo, todos nós buscamos um propósito, um meio para sermos felizes diante da empreitada da vida, diante do que nós temos como projeto de vida e dos afazeres que nos cercam, certamente, obviamente. E nesse sentido, a felicidade ela é uma questão universal, porque ela vai tocar o rico, o pobre, ela vai tocar pessoas que moram em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, ela vai tocar a ideia daqueles que estão casados, daqueles que estão solteiros, ela vai tocar a ideia de todo mundo, de modo que as pessoas vão buscar caminhos para a felicidade ao longo da vida. Pastor, mas quais seriam esses caminhos, por exemplo? Listo alguns. Podemos pensar que muitas pessoas estão projetando a felicidade no casamento, e antes disso, ali no seu momento, no seu estágio de estarem solteiras, elas começam a idealizar, a colocar situações do tipo, nossa, serei completo aqui, serei feliz aqui, o meu parceiro no casamento, ele vai completar a minha solitude, ele vai de alguma forma preencher. E muitas pessoas criam uma perspectiva muito grande, tendo o casamento como uma fonte de felicidade. Outros ainda vão colocar a ideia de que o dinheiro vai fazer com que a pessoa mude de patamar, mude de instância, de situação, levando então a uma satisfação enorme diante da vida. Mas eu não sei você, eu conheço muitas pessoas que estão literalmente repletas de dinheiro, bem repletas da vida, mas completamente vazias do seu sentido existencial. E por fim, eu ainda cito aqui pessoas que ainda correm atrás de momentos. Hoje tão em voga nas redes sociais, principalmente aí no Instagram, Facebook, TikTok, entre outras coisas, as pessoas buscando exatamente os momentos. Você tira uma foto, você sorri para aquela foto, você se produz para aquela foto, mas muitas das vezes aquela foto não corresponde à sua realidade. Ou você fica buscando toda hora registrar momentos que não fazem parte dos momentos da sua vida diário, reais, de luta, de buscar mesmo o propósito da vida. O fato é que a felicidade, de certa forma, ela vem trazer e mexer com a nossa satisfação. E muitas pessoas, por buscarem a felicidade em locais que não podem dar felicidade, como esses citados, por exemplo, elas vivem um completo vazio. E assim, eu fecho essa introdução dizendo que existia um pastor presbiteriano chamado Tim Keller, que ele diz que o nosso vazio, ele só poderá ser preenchido quando o tamanho de Deus ocupar esse vazio. Então perceba uma coisa, não existe a possibilidade de sermos felizes se de fato a presença do Senhor não preencher o vazio que a queda gerou em nós. Lembrando que no momento em que Adão e Eva quebram a aliança no jardim, desobedecem à autoridade de Deus, eles começam a buscar prazeres e felicidades em outras coisas. E aí começam homicídios, começam as guerras, começam as divisões, começam as mortes.
E assim, irmãos, este salmo, ele é muito propositivo à ideia da felicidade. Porque o salmista aqui, ele está falando que bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este contexto, ele é permeado por uma ideia de peregrinação. Nós já falamos sobre isso aqui em outras vezes. Que o salmista, diante dos seus dias, ele vivia como nós vivemos, peregrinando a vida, empreendendo a vida, diante do sol, diante da chuva, diante das lágrimas, diante das dúvidas, diante das celebrações e, por que não também, diante da felicidade. E aqui o salmista, ele é bem direto para o nosso coração. Enquanto ele peregrinava para Jerusalém, ele assim cantava ou orava este salmo, e ele obviamente já abre o salmo dizendo que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, biblicamente, esse salmo vem nos ensinar, já no contexto, que existe a necessidade de temermos ao Senhor e andarmos nos caminhos de Deus. E termos, assim, como consequência deste temor a Deus, a bênção do trabalho, a bênção da família, a bênção dos filhos, a bênção de ver o povo de Deus se desenvolvendo ao longo da sua jornada. Mas esse salmo também, irmãos, nos ensina que isso só é possível se o Senhor, de fato, for o centro do nosso viver. Se Ele estiver, de fato, permeando o nosso coração e todas as áreas da nossa vida. Então, se você chegou aqui hoje com uma ideia do tipo, estou buscando essa felicidade, pastor, estou buscando dias melhores para a minha vida, eu espero que sim, não há pecado algum nisso. Eu espero que esta busca seja marcada por temer ao Senhor. E assim, irmãos, eu quero deixar o tema desta noite com a amada igreja. Nós estamos refletindo sobre famílias governadas pelo Senhor, por Cristo. E essas famílias, elas são abençoadas quando elas temem ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesse sentido, famílias, elas são abençoadas quando elas temem a Deus. Então eu peço à igreja que leia dos versos de número 1 aos versos de número 4. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho das suas mãos serás, ele será em tudo que há. Muito bom domínio da graça será uma bandeira justiça. Teus filhos vão remeter sua doeira à roda da doença. Desde como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Perfeito. Esta é a primeira parte do Salmo. Esse Salmo é dividido em 2 grandes blocos. A primeira parte do Salmo, então, vem nos ensinar que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas, pastor, o que seria temer ao Senhor? Temer ao Senhor, irmãos, diante da proposta do texto, é uma pessoa que está em constante conhecimento, uma busca por conhecer o Senhor a cada dia da sua vida. Temer ao Senhor é uma busca que o leva a conhecer a Deus e também a honrá-lo em amor, sabendo o que o Senhor faz, sabendo o que o Senhor tem derramado sobre a vida do seu povo, e como consequência disso, nós respondemos a Deus positivamente e honramos o nome do Senhor em obediência. Ainda este texto nos fala sobre que temer a Deus é a ideia de viver para a glória de Deus. Ou seja, enquanto muitos estão achando que temer a Deus é andar todo engravatado, muitos estão achando que temer a Deus é viver 24 horas dentro da igreja, enquanto muitos estão achando que temer a Deus é virar à noite no monte, dia sim, dia não, deixando a família de lado, deixando de orar com a família, deixando de pagar as suas contas em dia, o texto nos traz uma proposta contrária. O texto nos fala que temer ao Senhor é conhecê-lo biblicamente, porque aquele que teme, ele anda nos seus caminhos. E andar nos caminhos aqui no contexto está se referindo a andar na lei do Senhor. E é por isso que quando entendemos todo o contexto do livro dos Salmos, nós observamos que o Salmo de número 1 diz o que lá? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores e nem antes o quê? E na sua lei
Portanto, aquele que teme ao Senhor, ele tem como prioridade a lei do Senhor, viver a palavra de Deus, investigar a palavra de Deus. E este que teme e anda, ele vive bênçãos, ele tem sobre a sua vida bênçãos de Deus ao longo da sua peregrinação. É isso que o Salmo vem nos ensinar. Então, de antemão, não existe a possibilidade de esperarmos felicidade, de esperarmos um momento de contentamento e alegria, se nós primariamente não temermos a Deus e andarmos os seus caminhos. E observe agora as bênçãos decorrentes daqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos. Vamos lá. O verso de número 2, ele vai falar que nós comeremos do fruto do trabalho, seremos felizes e tudo irá bem conosco. Observe que a primeira ideia daquele que teme e anda no Senhor é ter a sua sobrevivência em dia, zelada pelo Senhor. Perceba que o ato é de temer ao Senhor, mas o ato de ser abençoado é do Senhor para conosco. Observe que o texto ele vai trazer para nós o seguinte: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Pergunto, mas quem vai derramar o trabalho? Quem vai abrir as portas? Quem vai providenciar todas as coisas sobre as nossas vidas? Essa é a parte do cântico que nós acabamos de entoar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, porque parte de Deus para as nossas vidas. E observe que o texto não fala que você será um grande CEO, o texto não fala que você será um grande empresário, o texto não fala que você terá riquezas sem fim, mas o texto fala que você comerá do fruto do seu trabalho. Observe que o texto está trazendo uma perspectiva daquilo que é necessário e suficiente para a sua peregrinação. Portanto, irmãos, não é do muito trabalhar, não é do muito correr, como escrevi na pastoral de hoje. Muitas pessoas estão correndo, perdendo noite de sono, ganham até dinheiro, mas dormem à base de remédio. Acordam, parece que nem dormiram. Estão perdidos, não tem tempo para a família. Não tem tempo para o que esse texto vem nos ensinar aqui. Será feliz. O texto está falando que aqueles que temem e andam nos caminhos do Senhor, eles são felizes porque eles vivem o verdadeiro deleite que só Deus pode dar ao seu povo. E é por isso que nós encontramos pessoas tão perdidas ao longo da caminhada. Mas o texto nos diz mais. A esposa, no interior da casa, será como videira frutífera. É muito interessante como o salmista, ele olha para o redor do seu povo, para o redor da sua geografia, dos seus elementos, e começa aqui a elencar imagens. E eu quero trabalhar algumas com vocês hoje. A primeira é essa ideia aqui da imagem da videira frutífera. É como, de fato, se você fosse a um sacolão, um hortifruti, ou uma quitanda, enfim, como você preferir, e você ali olhasse uma fruta e falasse assim: meu Deus, que fruta linda! E eu vou comer essa fruta, eu vou comprar essa fruta, e eu vou aqui me deleitar nessa fruta. E assim, irmãos, o salmista ele olha para a esposa como essa videira frutífera, cheia, pomposa, uma coisa bela. E a ideia que este texto nos traz é de uma mulher que é bela, de uma mulher que no interior da casa, ela é ponto de refrigério. A mulher que no interior da casa, ela é o prazer do seu marido e também o prazer da família. E aqui em dois sentidos. O prazer na questão amorosa, afetiva, da intimidade do casal, e também o prazer na ideia do tipo: chego em casa e vejo a minha esposa abençoada, cuidando do lar, cuidando da família, cuidando da minha vida. E de fato, irmãos, como o texto de Provérbios diz, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Eu, graças a Deus, já encontrei a minha. Espero que os homens também aqui já tenham encontrado as suas. Amém, queridos? E assim, a palavra do Senhor, ela nos dirige para que o homem, a família que teme e anda nos caminhos do Senhor, ela se deleita
em membros que são completamente abençoados pela presença de Deus e que vivem de modo frutífero diante de Deus. Além disso, o texto também vem falar de uma mulher que é frutífera, e essa frutificação aponta para os filhos. E aí o texto nos diz mais, que seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Perceba que filhos aqui, na ideia de geração, de avançarmos, de crescermos, de produzirmos as novas gerações e esperarmos dessas novas gerações um fruto de bênção, um fruto de alegria, um fruto de deleite, de ver aqui crianças diante do Senhor, diante da igreja, orando, participando das atividades dominicais, participando do culto. Então perceba que o salmista, ele está falando, não, irmãos, de dinheiro, ele não está falando de momentos, ele não está falando de simplesmente encontrar todo o preenchimento da vida, até mesmo no matrimônio, não. Ele está falando de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, e ver o Senhor preenchendo todas as áreas da vida. E ele completa aqui o primeiro bloco dizendo, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele aqui fecha o primeiro bloco dizendo, olha, aquele que teme será abençoado. Não é aqui uma ideia de hipótese ou dúvida, não. Se tememos a Deus e andamos nos caminhos do Senhor, não há margem para não sermos abençoados. Seremos abençoados no nome do Senhor. E assim, este primeiro bloco, irmãos, como aplicação, tem algo a nos ensinar. A aplicação, então, deste momento é que Deus, ele abençoa aquele que teme e anda nos seus caminhos. Eu gostaria que você hoje pudesse sair daqui com essa reflexão, com essa aplicação. Deus, ele abençoa aquele que teme e anda nos seus caminhos. Então nós poderíamos aqui já de antemão fazermos algumas perguntas. Será que de fato eu tenho vivido diante do Senhor, que eu tenho desfrutado do Senhor, assim apresentado a minha vida, consagrado ao Senhor? Eu tenho de fato temido Deus diante de todas as coisas? Será que de fato eu tenho observado a lei do Senhor, andado nos caminhos do Senhor, para que as bênçãos do Senhor me acompanhem ao longo da vida? É de fato, irmãos, aquele jargão muito famoso, mas muito oportuno. Não adianta observarmos e esperarmos de Deus as bênçãos, do dono da bênção, mas não termos compromisso com o Senhor das bênçãos. Portanto, aqui a chamada do texto é uma chamada para temermos a Deus e andarmos os seus caminhos. E vivermos então, primeiro, as bênçãos espirituais. A bênção espiritual da igreja. A bênção espiritual da salvação com Cristo. A bênção espiritual de que nesta peregrinação o Senhor está me acompanhando. Mas pensar também, diante do contexto, pensarmos também nas bênçãos materiais. Na bênção do trabalho, na bênção da família, na bênção da longevidade, na bênção do crescimento de tudo o que Deus tem me dado. Irmão, se tem algo que eu acredito e algo que eu estou experimentando na minha vida, eu digo isso de causa própria, é que quando nós tememos a Deus, andamos os caminhos do Senhor, irmãos, as finanças vão bem, o relacionamento conjugal vai bem, a ideia de caminhar com a igreja vai bem. A ideia de ver o fruto do trabalho vai bem. E eu falo isso de causa própria, porque domingo após domingo, ao estar com vocês, eu falo assim, eu acho que os presbíteros erraram um pouquinho na avaliação da igreja. Pintaram para mim um cenário muito difícil. Eu imagino que de fato era esse cenário. Mas diante da providência de Deus, eu tenho visto famílias sendo restauradas. Eu tenho visto uma vizinha que ouve o ministério de louvor cantar e diz, eu vou à igreja depois de tantos anos. Irmãos, se não for Deus, será quem? É tão somente por famílias que temem e andam nos caminhos do Senhor. E como essas famílias, irmãos, gravem bem isso, nós começamos a atuar na vida, na sociedade, como faróis. As pessoas vão vendo as nossas famílias, o modo como conduzimos o nosso lar, e vai perguntando, cara, por que eu não sou feliz como a família do fulano? O que está acontecendo com a minha família?
E eu espero que Deus te use para levar outras pessoas a temer e a andar nos caminhos do Senhor. Amém? A segunda parte desse salmo, irmãos, vem nos encorajar também de que as bênçãos de Deus, a felicidade de termos a presença de Deus, ela não pode ser apenas fruto ou alvo de algo particular. Isso não pode ficar só comigo. Isso não pode ficar só com a Caris, com a nossa família. Ver as minhas finanças caminhando, ver a minha esposa prosperando no trabalho dela, ver a igreja avançando, ver os frutos do trabalho que Deus tem nos dado, não pode ser algo meramente particular. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que agora, na segunda parte do Salmo, o salmista ele vai ampliar a sua visão. Ele vai olhar agora, vamos trazer uma imagem aqui de casa, ele olha da janela de casa. Ele olha da porta de casa e ele consegue agora... Elaine, cadê a Elaine aqui? Subiu? Ah, subiu. Mas eu ia brincar aqui agora dizendo que você ali no Jatobá, no Bela Vista, lá em cima, lá no condomínio lá da Elaine do Júlio, você tem aquela vista meio que panorâmica de uma parte de Paraíba do Sul e você agora pensa no seguinte: Senhor, se tenho recebido as bênçãos do Senhor por andar contigo, o meu desejo também é que Paraíba do Sul receba das bênçãos do Senhor, que as famílias também sejam bem-aventuradas, que as famílias sejam frutíferas. E é isto que o Salmo aqui agora vai colocar para nós. O salmista ele amplia os seus horizontes orando pelo povo de Deus que estava em Jerusalém nos seus dias. E assim, verso de número 5 e verso de número 6, a igreja. Vamos lá? Senhor, te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos de teus filhos, Pai sobre Israel. Então o salmista agora, ele olha de um modo geral o povo de Deus, na espécie do tipo, o que eu estou vivendo no meu lar, eu também quero que o meu povo desfrute de tamanha felicidade. Então ele olha para fora e o que ele espera? Ele espera que o Senhor abençoe desde Sião o povo de Israel. Nós já aprendemos aqui também que Sião, no Antigo Testamento, representava a habitação de Deus, onde o povo recebia do Senhor a providência, se reunia também para orar. E à medida em que de Sião se derramavam as bênçãos do povo de Deus, o povo ia crescendo, o povo ia prosperando, porque Sião aqui representa o governo de Deus, a morada de Deus que assiste o povo dele em todos os momentos da vida. É óbvio que aqui hoje nós não temos uma Sião terrena, mas é bem verdade que nós almejamos e esperamos da Sião celestial as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E assim o salmista ele orou pela prosperidade do povo de Deus. Ele orou clamando ao Senhor para que o povo, as pessoas pudessem assim ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias das suas vidas e assim ver também os filhos dos seus filhos. Então o salmista ele está clamando por esta situação de bênção, e uma bênção que toque toda a vida do povo. Bênção esta que envolve as gerações futuras servindo ao Senhor, diante do Senhor, guardados pelo Senhor, e também a bênção da paz, o shalom de Deus. Ele termina o salmo dizendo: paz sobre Israel. Não existe felicidade sem paz. Não existe felicidade sem contentamento. E aqui o salmista ele entende isso e ele coloca paz sobre Israel, segurança, estabilidade, dias de alegria, dias onde o Senhor está governando todas as coisas, dia onde o povo continue temendo e andando nos caminhos do Senhor para viver a paz de Deus durante os seus dias. E assim, irmãos, esse texto nos ensina algo precioso também na segunda parte. E aplico essa sessão dizendo ao povo de Deus aqui reunido: ore pela prosperidade do povo de Deus. Irmão, se existe uma coisa que nós precisamos fazer, é tirarmos um pouco o foco do nosso lar e olharmos um pouco para as famílias da nossa igreja. Olharmos um pouco mais também para as famílias de Paraíba do Sul. E aqui eu quero ampliar aquelas que foram alcançadas por Cristo e aquelas que também não foram alcançadas pelo Evangelho.
Irmãos, nós precisamos sonhar com a alegria, a felicidade dessas famílias. Porque enquanto essas famílias não temerem a Deus e não andarem nos seus caminhos, elas não verão a felicidade no Senhor. E é por isso que a primeira ação aqui é a oração. Orarmos pela presença divina no meio do nosso lar, mas sobretudo no meio da nossa igreja e, consequentemente, no meio da nossa cidade. Nós não podemos negligenciar, irmãos, não são os nossos programas que vão transformar a vida da nossa cidade, não são as propostas que nós vamos ter, não creio nisso, irmãos. Eu creio sim numa igreja que ora e espero o agir de Deus tocando em primeiro lugar a vida e o coração das famílias. E aí sim, depois a gente troca um abraço, depois a gente programa o dia da família, depois a gente pula na piscina junto, sem problema algum. Eu creio nisso, queridos. Orarmos pela presença de Deus que toca e dá e derrama a felicidade para aqueles que temem e buscam. Outra coisa que o salmista nos ensina aqui, a orarmos pelo desenvolvimento das famílias da nossa igreja. Irmãos, se existe algo que nós precisamos trabalhar na nossa igreja mais e mais, é o desenvolvimento das pessoas. E para isso, queridos, nós precisamos orar. Senhor, toque no coração da família, para que ela estude mais, para que essa família busque meios de trabalho, para que ela se capacite, avance no mercado de trabalho, cresça, prospere, avance. Eu creio no evangelho integral, que vai trazer a salvação ao coração do perdido e vai redimir também áreas da vida deles que foram afetadas pelo pecado, áreas emocionais, áreas físicas, áreas financeiras. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, eu creio assim, quando Ele restaura por completo. E nós não podemos acomodar ou nos acomodarmos no círculo das nossas famílias. Estou bem, estou cheiroso, estou perfumado, trabalho, dia 5 o meu pagamento cai, mas eu olho para o lado, eu vejo famílias que não estão trabalhando, eu vejo famílias que não estão estudando, eu vejo famílias que estão paradas no tempo, seja por opção ou seja por falta de situações no mercado de trabalho. Eu não posso me acomodar diante disso. Como povo de Deus, eu tenho que clamar pela prosperidade do povo de Deus. E para isso, irmãos, às vezes a gente fala, às vezes nós falamos, às vezes nós colocamos a ideia, mas o que quebra mesmo o orgulho do homem é só oração, irmãos. Por isso eu estou chamando você, se você está enxergando essa realidade no meio da nossa igreja, ore, dobre o seu joelho. Mas, sobretudo, eu quero dizer a você também, faça alguma coisa. Ore, mas apresente um caminho. Ore, mande o link de um curso. Ore, se preciso for, tire do bolso, pague a inscrição da pessoa para fazer o concurso, a prova, o que seja. Ore, mas também pratique. Viva no meio do povo de Deus. E este salmo vem nos ensinar ainda, irmãos, que orar pela prosperidade de Deus é orar também pelas gerações que estão vindo após a nossa geração. Gerações que estão, gerações que estão crescendo para que a continuidade da igreja avance. Eu tenho pensado muito nas gerações. E quando eu olho as crianças, quando eu vejo as fotos no grupo da igreja, quando as pessoas tiram as fotos aqui, eu fico pensando muito no que será a Celina daqui a um tempo, no que será a Estela daqui a um tempo. Porque a grande verdade é que as gerações, elas estão presentes. Elas não serão, elas já estão. E como nós vamos trabalhar essas gerações para que elas permaneçam. E é isso que o salmista está colocando aqui. E é muito interessante, vem aqui o ponto de tensão, de reflexão para as nossas vidas, é que muitas das vezes nos preocupamos por demais. O presbiteriano em si, ele é mestre nisso. Ou doutor, posso colocar assim. Ele é perito, é isso que eu quero dizer. Ele é muito bom nisso aqui que eu vou dizer agora. Presbiteriano, via de regra, tem a sua família estruturada, ele trabalha, ele estuda, e aí ele vai lá, ele bota o filho no inglês, ele coloca o filho na escolinha, ele coloca o filho no pré-vestibular, ele coloca o filho e o filho vai, e o filho avança e o filho cresce. Mas eu tenho reparado, irmãos, em algumas realidades, principalmente aquelas que eu passei, que muitas famílias estão investindo pesado na educação dos seus filhos.
gastando dinheiro, investindo tempo, mandando para o intercâmbio no Canadá, mandando para o intercâmbio lá na Austrália, e fala inglês, e fala francês, e fala mandarim, e fala tudo, mas não fala uma coisa, a linguagem de Deus. Eu tenho visto famílias investindo pesado, mas muito pesado, na construção social dos seus filhos. Pastor, mas tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem alguma coisa errada nisso. Mas, sobretudo, nós temos que pensar no que aprendemos hoje pela manhã sobre a situação da saúde espiritual dos filhos do Senhor. Nós temos que pensar que nós veremos a geração dos nossos filhos se eles também temerem e andarem nos caminhos do Senhor. Portanto, antes da formação social, deveríamos estar mais preocupados com a formação espiritual. Porque estamos aprendendo aqui que aquele que teme e anda, ele vive as consequências das bênçãos de Deus naturalmente. Portanto, irmãos, nós temos que orar pelas futuras gerações e trabalharmos a perspectiva de que essas futuras gerações continuem servindo ao Deus da vida. Amém? E eu encerro este salmo, irmãos, essa mensagem, apontando para Cristo. Porque Ele foi esse varão perfeito, que lá de Sião, o Senhor derramou a prosperidade sobre o seu povo. E por meio de Cristo nós observamos que veio sim, a providência do Senhor, dessa oferta de Jesus, do varão que temeu perfeitamente, que também andou nos caminhos do Pai de uma maneira justa e íntegra, para que nós hoje, irmãos, recebêssemos a vitória por meio de Jesus. Portanto, nós temos um modelo, nós temos um referencial, e somente em Cristo nós encontramos paz e deleite para os nossos maiores dilemas. Nós precisamos sim, irmãos, tratar a nossa saúde emocional. Nós precisamos sim tratar a nossa saúde física, mas sobretudo, irmãos, tratarmos também a nossa saúde espiritual. Não pense você que elas andam separadas, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando isso aqui na escola dominical. Elas estão, interligadas. E se uma faltar, a outra é prejudicada. E nós encontramos a redenção das nossas emoções, da nossa vida, na paz e no deleite que só Jesus pode dar. E peregrinamos, irmãos, na esperança de que se hoje somos redimidos, alcançados por Jesus, nós também podemos desfrutar dessa paz hoje, agora, e caminharmos diante de lutas e temores também, na paz de que na nova Sião, na nova Jerusalém, receberemos do Senhor a paz, a vida, o deleite eterno. Portanto, esta mensagem, ela veio ao nosso coração para, de fato, sermos governados pelo Senhor. E hoje aprendemos que uma família governada por Cristo, pelo Senhor, ela é abençoada quando, em primeiro lugar, ela teme e anda nos caminhos do Senhor. E também quando ela amplia os seus horizontes e ora pela prosperidade do povo de Deus, aonde ela está. Então, que Deus assim nos abençoe e que Ele nos ajude a encontrar toda a fonte de felicidade, tão somente nele. Porque a felicidade que o mundo oferece, ela é passageira. Mas a felicidade em Cristo, ela é eterna. Ela não tem fim. Ela começa agora e não tem prazo de validade. Que Deus assim nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que nos conduza diante dEle para sermos famílias benditas do Senhor e felizes também até o retorno de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos